Oi, nesse vídeo eu vou falar como ser uma pessoa legal. Antes que você pense coisa errada, a pessoa legal aqui não é aquela pessoa divertida, extrovertida, que todo mundo quer estar perto. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu vou falar num sentido que tem relevância para a saúde psicológica das pessoas. Uma coisa que a ciência e a psicologia vem mostrado é que tanto a saúde psicológica quanto a saúde física das pessoas depende da qualidade das relações que elas estabelecem. Então, aquelas pessoas que têm relações de melhor qualidade são pessoas que têm mais saúde psicológica, e as pessoas que têm problemas nas suas relações são as pessoas que têm uma saúde psicológica empobrecida e às vezes transtornos mentais. E muito do que a gente faz em psicoterapia é tentar ajudar o cliente a estabelecer relações de qualidade. Só que relações são uma via de mão dupla. Então a gente está fazendo um esforço do lado de cá, mas às vezes a pessoa do lado de lá não está colaborando. Então, o que eu estou chamando de pessoa legal nesse vídeo é como ser a pessoa do lado de lá. A pessoa que está convivendo com alguém que está passando por algum tipo de sofrimento psicológico e pode ajudar essa pessoa a melhorar, a se desenvolver e a ter uma relação de qualidade com ela. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que geralmente as relações que trazem mais sofrimento, que são mais responsáveis pelo mal-estar psicológico, são relações com as pessoas que a gente mais gosta, que são mais importantes para a gente. Então, essa pessoa que às vezes está fazendo a gente sofrer e ficar mal, ela não está fazendo isso porque quer, pelo contrário, às vezes ela é a pessoa que mais quer ver a gente bem, mas ela não sabe como. Então, é disso que eu vou falar nesse vídeo, é o como. Como ser a pessoa que convive com outras pessoas de forma a promover saúde psicológica para elas. E eu vou tentar responder essa pergunta falando de duas dicas. Mas antes de falar dessas dicas, eu quero deixar claro qual que é a ideia central que eu quero passar através dessas dicas, que é o sofrimento psicológico e o problema mental, vamos dizer assim, ele invariavelmente está ligado a uma sensação de que tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo que eu não sei mudar, eu não sei lidar com isso, e isso me traz sofrimento. E por trás de qualquer problema ligado à depressão, qualquer problema ligado à ansiedade, existe sempre esse sentimento de que tem alguma coisa errada comigo. Então, uma relação que não é de qualidade é uma relação que transmite para outra pessoa essa ideia, tem alguma coisa errada com você. E às vezes a gente faz isso sem querer e sem perceber. Então eu vou dar duas dicas de como estabelecer uma relação com a pessoa de forma a promover saúde psicológica e não problemas. A primeira dica é: saiba escutar. Essa parece uma coisa óbvia, mas na verdade é muito mais difícil de fazer do que parece. Porque qual que é a questão? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem sofrimento. E quando a gente está passando por uma situação ruim, por alguma coisa que está angustiando a gente, por qualquer tipo de transtorno, a gente quer falar sobre isso. A nossa cabeça fica trabalhando muito em cima dos nossos problemas, não por acaso a maioria das coisas que a gente pensa são problemas. E além de pensar, a gente sente a necessidade de falar, para organizar nossas ideias em cima daquilo, enfim. Então, a pessoa que está passando por sofrimento, ela quer falar sobre aquilo. Só que, o que acontece? Quando chega alguém que a gente gosta e essa pessoa começa a trazer sofrimento para a gente quer se livrar daquilo. A gente faz mal para a gente ver uma pessoa que a gente gosta sofrendo e de alguma forma a gente quer se livrar daquilo. E como é que a gente faz isso? A gente ouve o problema da pessoa e a gente tenta dar uma solução para a pessoa. E isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque quando a pessoa está trazendo um problema para a gente e você traz uma solução, e a gente faz isso de duas formas, uma menos agressiva e outra mais agressiva. A menos agressiva é: por que você não tenta fazer X, X e X? E a mais agressiva é: isso está acontecendo porque você é assim, assim, assado. Mas a mensagem nas duas formas é a mesma: você está passando por esse problema porque você está fazendo alguma coisa errada. E se você tivesse agindo diferente, você não estaria passando por esse problema. E são duas ideias que reforçam aquela mensagem: tem alguma coisa errada com você. Então, quando a gente está tentando resolver o problema do outro, primeiro, a gente está reforçando a ideia de que tem alguma coisa errada com a pessoa, então isso não vai reduzir, vai aumentar o sofrimento dela. E segundo, a gente está subestimando a pessoa, a gente está chamando a pessoa de boba. Porque quando ela conta pra gente, ela está contando um pedacinho, um recorte do que está acontecendo com ela. Quem está vivendo o problema, quem está vivendo o contexto do problema e da vida dela é ela. Então, se tivesse alguma solução fácil e simples que ela pudesse fazer, que ia eliminar esse problema da vida dela, ela já teria feito.
quando você chega e fala para a pessoa, por que você não faz tal coisa? Ah, mas eu acho que você deveria fazer isso. Quase sempre você vai estar chamando a pessoa de boba. E é quase sempre isso que a gente sente quando as pessoas tentam resolver nossos problemas. Isso eu estou falando, te colocando no papel do ouvinte, mas você já foi falante também e você sabe que quando a gente chega para conversar com a pessoa e a pessoa tenta resolver nossos problemas dando conselhos, às vezes isso ofende a gente, porque a pessoa parece estar subestimando a nossa capacidade de enfrentar as coisas. Então, eu estou falando, escute. O que não fazer? Tentar resolver o problema da pessoa. O que fazer então? Como escutar de uma forma que seja boa para a pessoa que está falando e reclamando? Primeiro, preste atenção. Então, escutar, o primeiro passo do escutar é o escutar passivo mesmo, estou sentado aqui na sua frente, me fala o que é, o que está acontecendo. Tem que dar conta de fazer isso. O segundo passo é mostre interesse, você vai fazer isso principalmente através de perguntas. Então, a pessoa que ela está passando por algum tipo de mal-estar, ela sabe que ela está sentindo mal, às vezes ela não consegue entender direito por que ela está mal. E ela precisa falar para organizar as ideias dela. Então, quando você faz perguntas, você ajuda ela a organizar aquilo. Por quê? O que está acontecendo? Me conta, me explica. Por que isso te incomodou? Esse tipo de pergunta, além de mostrar interesse na pessoa, você ajuda ela a organizar as ideias em cima do sofrimento dela. Então, preste atenção, mostra interesse e, por fim, mostra entendimento. E você faz isso dizendo que você entendeu o que a pessoa está falando. Então, a pessoa está falando, olha, estou sofrendo por isso, por isso, por isso, por isso. E no final dessa conversa, em alguns momentos nessa conversa, você tem que dar conta de falar assim, olha, eu entendi que está acontecendo isso, isso e isso com você e está te fazendo sofrer. E é só isso assim. Não é tão fácil quanto parece. Mas é isso que a pessoa quer quando ela está reclamando e contando problema para você. Ela não quer a solução. Ela quer se sentir compreendida e ela quer sentir que aquele sofrimento dela é válido, que é legítimo ela sentir o que ela está sentindo naquela situação. É isso que a pessoa precisa, porque se ela sente que o sofrimento dela é válido, isso é o oposto da ideia de que tem alguma coisa errada comigo. Então, a primeira dica que eu tenho para você ser uma pessoa legal e conseguir estabelecer relações de qualidade é escute, preste atenção, mostre interesse e mostre compreensão. A segunda dica, e eu vou dar só duas, porque eu acho que parece pouco, mas na verdade fazer essas coisas é muita coisa, deixe a pessoa ser quem ela é. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas elas são muito diferentes entre si. Cada pessoa tem um jeito de funcionar, cada pessoa tem seus gostos, cada pessoa tem seu ritmo, cada pessoa tem suas prioridades, cada pessoa tem os seus valores, cada pessoa tem seu nível de energia. Algumas pessoas cansam rápido, outras pessoas cansam fácil, algumas pessoas querem trabalhar demais e ganhar muito dinheiro, outras pessoas elas querem ficar à toa e descansar e fazer o mínimo de esforço possível. As pessoas são diferentes. Só que qual que é o problema? O ser humano ele tem tendência de achar que ele é régua para o mundo, ele é régua para as pessoas. Então, quando eu estou ouvindo uma pessoa mostrar quem ela é e se esse jeito dela é diferente do meu jeito, a minha tendência é julgar o diferente como errado e transformar isso em alguma forma de censura. E isso é feito das formas mais sutis. Então, o que vai acontecer? A pessoa que ela está passando por algum tipo de problema ou reclamando de alguma coisa, eu vou ver ela e o que a minha cabeça vai fazer automaticamente? O que essa pessoa está fazendo diferente do que eu faria? E eu vou tentar mostrar para essa pessoa que ela deveria ser igual eu, que talvez se ela fosse igual eu e ela lidasse com os problemas da forma que eu lido, e se ela quisesse as coisas que eu quero, se ela tivesse as prioridades que eu tenho, se ela tivesse os mesmos gostos que eu, talvez estaria tudo bem. Isso não faz nenhum sentido. Mas a gente faz muito isso. A gente não deixa as pessoas serem quem elas são. A gente tenta comparar elas com algum padrão, que esse padrão acaba sendo nós mesmos, que é invalidante. É invalidante porque reforça a ideia, tem alguma coisa errada com você. Tem uma coisa que a gente faz muito, é muito comum, e ele é um problema em relação às duas dicas que eu estou dando. É um problema que tem a ver com não saber escutar e tem a ver com a gente usar a gente mesmo como régua para ouvir o outro, que é muito comum quando as pessoas chegam para a gente para falar delas mesmas, a gente responda falando da gente. Um exemplo, faça esse teste. Chega em qualquer pessoa, em qualquer momento e faz o seguinte comentário: nossa, essa noite eu dormi muito mal. Você vai ouvir uma de duas coisas. Ou a pessoa vai falar assim, nossa, eu também. Ou a pessoa vai falar assim, não, pior é que eu dormi bem essa noite.
Quer dizer, ela não está nem aí para o que você acabou de falar. Ela vai falar dela mesma. E a gente faz muito isso. A gente ouve as pessoas falando, elas estão falando delas, a gente pensa assim, o que ela está falando sobre mim? O que isso tem a ver comigo? Quando acontece, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu adorei tal filme, você fala assim, não, eu não gostei muito não. O que você não fez nesse momento? Você falou assim, por que você gostou? O que você gostou? O que você não gostou? Você não está ouvindo a pessoa. Isso parece um exemplo trivial. É comum falar isso, não é um problema. Assim, não quero dizer que se você não gostou do filme que a pessoa gostou, você está causando uma doença mental na pessoa. Não, não é isso. Mas às vezes a gente faz isso com coisas mais importantes, por exemplo. Você tem uma pessoa que ela está se isolando bastante. E você é uma pessoa, às vezes, super social, que tem um monte de amigos e sai com seus amigos. O que a sua cabeça vai trabalhar automaticamente? Se essa pessoa está mal e ela é isolada, e eu estou saindo com meus amigos, então essa pessoa deveria sair com os amigos dela também, porque ela deveria ser igual eu. E você começa a falar, por que você não sai, por que você não liga para as pessoas, por que você não vai atrás dos seus amigos, vamos lá no tal balada comigo. Você começa a falar para a pessoa fazer as coisas que você faz, e você começa a ouvir o que ela está falando, sempre comparando com você mesmo. E quando você faz isso, e quando você fala para a pessoa em cima disso, além de você não estar ouvindo a pessoa falar, você está passando a seguinte mensagem para ela: tem alguma coisa errada com você, porque você é diferente das outras pessoas. E essa é uma ideia que gera muito sofrimento. Você pode ter certeza que você, em algum momento da sua vida, você viu alguma coisa dentro de você, você comparou com as pessoas ao seu redor, você percebeu que você parecia ser diferente das outras pessoas e isso te fez sentir mal. Porque parece que é errado ser diferente dos outros. E na verdade não é, mas é um sentimento ruim. Então não transmita isso para as pessoas. Não seja aquela pessoa que aponte na cara da outra e fala assim, você é diferente das outras pessoas, então você está errado. E o contrário disso é deixar a pessoa ser ela mesma. É deixar ela mostrar o que ela é e aceitar isso como uma coisa legal. Então a primeira dica que eu dei para ser uma pessoa legal é saiba escutar. E a segunda dica é deixa a pessoa ser ela mesma. Eu sei que na prática é muito mais difícil fazer isso do que parece. Eu tenho total consciência de que isso não é fácil. Isso são posturas que a gente adota enquanto terapeutas e mesmo fazendo isso profissionalmente é algo muito difícil, mas é algo que a gente melhora com exercício, com prática, com esforço. E é claro que nas nossas relações pessoais, fora de um contexto profissional, tem momentos que a gente simplesmente não está afim de ser uma pessoa legal. E tudo bem. Até mais.